Olá! Reforma íntima. Pois é. Esse é o bicho papão de todas as pessoas. Mexer no que está oculto, mexer no que está no seu subconsciente e no seu inconsciente. Por que é tão difícil de fazer? Depois da vinheta. Muito bem, gente. Vamos lá. Esse é o nosso calcanhar de Aquiles. É onde dói. Tudo aquilo que dói muito. Vamos ao texto. Muito se fala de reforma íntima. E todos, espiritualistas ou não, concordam que este é um fator decisivo para o crescimento pessoal do ser humano. Quando se fala em mudanças comportamentais, que é necessariamente a mudança do jeito como as respostas automáticas da mente se manifestam, isto é, o que está interiorizado aparece neste momento automaticamente, sem você pensar sobre aquilo, para que as mudanças ocorram, é necessário irmos muito mais a fundo do que simplesmente sentar e bater um papo a respeito. No caso das pessoas que não estão envolvidas com a espiritualidade, geralmente essas mudanças devem se dar através das técnicas convencionais, como terapias aplicadas de EFT, PNL, ou tratamentos psicológicos, como a regressão. São mais aprofundados, né, gente? A grande questão é que o que salta para fora nos momentos de automação das respostas é o que está programado no cérebro. Porém, o que está escondido no inconsciente, em algum momento, através dos gatilhos que vão aparecer no decorrer da vida, através de outras pessoas, quando não temos a espiritualidade envolvida, tornam-se muitas vezes impossíveis de serem resolvidos, pois podem causar problemas que vão causar uma mudança completa na sua vida e durante todo o restante dela. E aí, pode ser tarde demais para recuperar o ser. Mesmo assim, quando as dificuldades são detectadas antes dos problemas maiores acontecerem, existe uma grande chance de que, com alguns anos de trabalho intensivo, se consiga mudar o quadro geral. Isso requer um grande esforço do paciente, que precisa entender por si só, sem ajuda, o que está ocorrendo consigo, que quase não é possível a quem aplica o processo ter esta compreensão. A compreensão daquilo que ocorre com o seu paciente, a não ser o que este mesmo paciente relata. Claro, existem registros de transtornos que são catalogados, estão catalogados e nominados de acordo com os sintomas. E para estes, existe um tratamento que apenas ajuda a acalmar os surtos, porém não solucionam a questão em definitivo. São apenas paliativos para estabilizar o quadro e sim, a pessoa vai ter uma qualidade de vida razoável através dos medicamentos, até que estes não façam mais efeito e necessitem ser substituídos, porque o organismo vai se acostumando com estes medicamentos. É o ciclo. Porém, todos sabem que a indústria dos medicamentos não quer parar de vender, porque precisa continuar com dependentes para que possa lucrar e continuar lucrando muito. Então, se um remédio por acaso puder curar, eles provavelmente diminuirão a dose para que ele apenas acalme o quadro. É a regra. Então, na verdade,
através dessa situação, você pode ir melhorando suas questões e mudar seus hábitos em uma espécie de reprogramação mental, que vai criar respostas para o que o teu inconsciente apresentar, eventualmente, ou mesmo bloquear a manifestação dele em determinadas situações. Mas o problema não está resolvido. Ele vai ficar adormecido, porque não tem mais como se manifestar. Para aqueles que escolheram a caminhada através da espiritualidade, a questão já é muito diferente. Pois desde as primeiras manifestações das entidades ou espíritos, já existe um tipo de limpeza do subconsciente e do inconsciente, que acontece em detrimento a este processo. Vejamos, quando existe o processo mediúnico envolvido, durante os estudos que o médium vai fazendo no decorrer da sua vida, ele descobre que, para melhorar a qualidade de sua comunicação com os espíritos mais elevados, através da sua mediunidade e do trabalho fraterno, ele precisa se livrar das cargas mundanas para que sua conexão se apresente mais pura. Um médium sujo, quer dizer, com cargas pregressas e mentais de baixa frequência, não tem compatibilidade com energias de elevação, o que, desde o início de sua caminhada, fica muito claro. A questão toda está no momento da ruptura, que se dá quando o médium precisa escolher entre continuar vibrando e conectar-se ao mundo da matéria e suas baixas frequências de energia. Ou vai querer elevar seu padrão vibratório e se reconectar com estas energias mais elevadas, energias que denominamos energias de luz, por não termos em nosso vocabulário limitado outra forma de dizer. Aí é chegada a hora mais dolorosa do processo, que é a famosa reforma íntima. Aqui começa a verdadeira provação para os médiuns, que é a hora de se desligar das questões mundanas e começar a se religar no mundo espiritual. E quando o médium consegue, até no divino, pois a ideia é esta, a reconexão com o divino há muito esquecido. Mas Marcelo, por que a reforma íntima é tão difícil? Essa pergunta tem dois aspectos que merecem ser vistos. O primeiro é para os não iniciados na espiritualidade. Neste caso, o que é difícil é a aceitação das questões por falta de compreensão e respostas às dúvidas que aparecem. A não compreensão das pessoas que não têm conexão com os aspectos espirituais da existência forma uma lacuna enorme pela falta de informação. E aí fica difícil explicar o que está acontecendo com o ser humano. Em resumo, o entendimento não acontece porque falta esta informação. Consequentemente, o processo não avança, ou, como eu falei anteriormente, às vezes ele nem acontece, porque os remédios, antes de ajudarem a eliminar o problema, impedem a manifestação deste problema através de um bloqueio que torna impossível a cura, apenas aprisiona a energia dentro do ser, quando a ideia é que esta energia seja encaminhada ou liberada para seguir sua caminhada. O segundo aspecto que precisa ser considerado é justamente o do médium. Para tanto, vou começar citando um caso que aconteceu aqui, na nossa casa. Há mais ou menos 2 anos, contando de hoje, outubro de 2022, uma entidade chamada Ogum Choroquê manifestou-se durante os trabalhos e conversou com os médiuns. Dirigindo-se
aos que eram considerados na casa mais avançados em seu desenvolvimento. Após alguns momentos, passando os recados que precisava, começou a falar sobre o processo de limpeza que estes médiuns passariam. Contando 1 ano e meio a partir daquele dia, este processo abriria a energia deles e traria para fora, para que fosse limpo, seus piores problemas, e que isso marcaria a saída da casa de alguns deles. E que sairiam revoltados com os dirigentes. Pois bem, hoje, 2 anos depois, aquele que no momento da passagem daquele recado se manifestou dizendo que não, que teria consciência e que conversaria a respeito, porque já estava bem informado a respeito dos processos, foi o primeiro que se retirou da casa, magoado e bravo conosco, confirmando o que o pai Ogum Choroquê já havia falado. Este médium não compreendeu que tudo aquilo que nós sentimos, nós é que sentimos. E que isto não vai fazer diferença para outra pessoa, a não ser que ela também sinta. Isto é, esteja ligada no mesmo campo de raiva que outra pessoa está vibrando. Isto é, o que você carrega em seu inconsciente é seu. No seu subconsciente é seu. Você exterioriza o que está dentro de ti. E não tem a ver com a outra pessoa, que naquele momento está sendo alvo do seu ódio, pois esta pessoa foi apenas um gatilho para que você desperte o que carrega adormecido dentro de si. Enfrentar seus demônios internos sem que você esteja consciente que isto está acontecendo, ou pior, sem querer saber o que está acontecendo, demonstra que você apenas é aquilo que quer ser e que está ligado diretamente ao teu ego, e não aquilo que você deveria ser e que está ligado a ti, através da tua conexão elevada na luz, e que te força a colocar para fora o teu ego. Pois bem, esta é a hora dos guardiões de luz que trabalham conosco, que estão a serviço do Mestre Jesus. E nós, na Umbanda, Quimbanda, Candomblé, chamamos carinhosamente de Exu, que é o nome de origem africana destes irmãos e mentores de luz. Quando eles se aproximam de cada um de nós, e aqui eu digo que se aproximam mesmo que você não o sinta, para agir de alguma forma, eles fazem com que tudo aquilo que nós carregamos em nosso interior expanda e apareça, brotando de dentro para fora, se mostrando para aqueles que estão ao nosso redor, seja bom ou seja ruim. Eles é que potencializam o teu interior, forçando nossas escolhas, para que possamos definir de que lado da balança vamos colocar nossas moedas, isto é, aumentamos o peso do que é ruim e fugimos, deixando que aquilo tome conta, ou trocamos a carga por ouro e deixamos para trás, com eles, com os Exus, com os guardiões, aquilo que não nos serve mais, o que abre espaço para que possamos trazer novos sentimentos, novas escolhas, novas conexões mais alinhadas aos propósitos dos nossos pais criadores, que tanto torcem por nós, para que possamos, enfim, libertos de todas as mazelas mundanas, voltarmos para a nossa verdadeira casa e nossa verdadeira família no mundo
espiritual. Eu sou Marcelo Guimarães e trago para vocês a espiritualidade vertical. Te inscreva no canal, ative o sininho, deixa o teu like, deixa o teu comentário e mais, deixa a tua pergunta que eu te respondo assim que eu puder. Eu espero que vocês tenham gostado e te aguardo no próximo vídeo. Vem comigo, vem bater um papo.